Olá, tudo bem? Aqui é o Wagner Guimarães e nesse vídeo eu quero mostrar uma dúvida de um síndico, uma pessoa que é responsável pelo condomínio dele, de uma coisa que acontece até com uma certa frequência, que são pessoas querendo fazer algum tipo de instalação diferente do que a gente vê tradicionalmente, né? Às vezes a pessoa tem uma ideia e quer fazer de uma forma ou de outra diferente do que é o tradicional, a instalação convencional, vamos dizer assim. Então, eu recebi um e-mail de uma pessoa, do senhor Ulisses, tá? Eu abreviei o nome dele aqui, é Ulisses BS, no dia 3 de junho, tá? Eram 11 horas da noite, ele mandou esse e-mail. E no dia seguinte, quando eu abri, eu fui ver aquilo que se tratava. Ele fala o seguinte: boa noite, Wagner. Primeiramente, parabéns pelo seu site e seus vídeos, são muito úteis. Obrigado, hein, seu Ulisses. Moro em um prédio com 5 apartamentos, tipo casa, em que não há medidor de energia para áreas comuns do prédio. Cada unidade tem o seu, ou seja, provavelmente são 5 casas, são 5 relógios, mas não há um relógio de serviço, como existe, por exemplo, em um prédio, geralmente tem isso. Ou até muitos condomínios têm um relógio exclusivamente para serviço, ok? Então, ele até colocou um desenho aqui de como é a configuração física, né, uma planta baixa, como a gente fala, lá do local onde ele reside. Então tem aqui a entrada social, ok? Aqui no lado direito, né? Tem aqui o apartamento 1, o apartamento 2, atrás desses dois apartamentos, o 3, o 4 e o apartamento 5, certo? Essa é a configuração física do local onde mora o senhor Ulisses. Ele continua falando o seguinte: será implantado um sistema de interfones e por conta de questões acima, pensei no porteiro Amelco AM-M10, justamente por sua limitação elétrica ser no monofone, na parte interna. A instalação dos porteiros externos será desta forma. Então ele fez uma montagem, uma foto da entrada do prédio dele, ok? Ele fez aqui a montagem aqui com 5 porteiros lá da Amelco, né? Os 5 painéis. Em cada um dos, tá aqui, ele escreveu aqui, em cada um dos 5 apartamentos terá um porteiro AM M10. Será instalado também um botão auxiliar para abrir o fecho FE12, ok? Será instalado um fecho FE12 para todos os 5 apartamentos. Conforme a foto acima, também será colocado um fecho Amelco F12 e um botão auxiliar próximo ao portão para abri-lo. Isso é para quando algum visitante, por exemplo, for sair, ou o próprio morador, para quem não tem que utilizar a chave, ele vai acionar um botão para poder abrir. Ok. Ainda quanto ao botão auxiliar, creio que seja necessário ligar uma fonte 12 volts AC, 12 volts, entre ele e o fecho, pois esse modelo de porteiro trabalha com 12 VC para a fechadura ou fecho. Alguma sugestão de como efetuar essa instalação sem riscos de danos? Grato, Ulisses. Bom, vamos lá. Seu Ulisses, o detalhe é o seguinte: eu desaconselho esse tipo de instalação. Vou explicar ao senhor por quê. Primeiro, que esteticamente fica uma coisa feia e até confuso, tá? A manutenção, quando o senhor tem uma residência só e utiliza um sistema desse, tudo bem, não tem problema. Mas 5 casas, 5 painéis próximo ao portão, eu não sei, aqui na foto, o senhor colocou como se fosse colocar os painéis, todos os 5 painéis, fixo no portão. Não sei se é isso, tá? Eu já vi algumas instalações que fizeram isso, colocaram o painel no portão. Não que não funcione. Só que tem que lembrar o seguinte: do painel para a parte interna tem um cabeamento, tem a fiação. Então, se o senhor coloca o painel no portão, quando ele movimentar, aquele cabo que está por trás dele, ele vai ter uma flexibilidade. O que vai acontecer? Vai chegar um determinado momento que esse cabo vai partir, que é o que acontece geralmente com as fechaduras, com o fio que vai para a fechadura. Só que quando parte um fio
da fechadura, simplesmente a fechadura para de funcionar, porque partiu, ok? Mas, dependendo da fiação que esteja passando do interfone para o painel, e esse cabo vir a partir por causa desse movimento, pode ocasionar de um fio ou outro encostar um no outro e provocar algum curto e vir a queimar o equipamento. Então, eu desaconselho, se era essa a sua intenção, não sei se o senhor botou aqui o painel só para representar, mas se a sua intenção é colocar os painéis, os 5 painéis, no portão, de modo ele venha junto, né, na abertura, eu desaconselho porque o senhor vai ter esse tipo de problema, ok? O ideal seria que realmente, tá, vamos imaginar que o senhor faça realmente essa parte de colocar os 5 painéis, eles sejam fixos aqui, ó, na parede, tá? Os 5 painéis fiquem fixos na parede, tá? E o senhor colocou esses painéis aqui, pode ser somente para ilustrar, mas também pode ser que sua intenção seja realmente fixar ele no portão. Então, eu desaconselho porque eu expliquei ainda há pouco, tá? Por esse motivo. Vamos lá. Em relação ao fecho F12, eu também desaconselho. Primeiro é o seguinte, eu estou vendo aqui que o senhor já tem uma fechadura tradicional de porta, ok? Para que o senhor coloque um fecho F12, provavelmente essa fechadura aqui, ela deva ficar trancada direto. Só quando o morador vai passar, que ele mete a chave e destrava para poder entrar. No dia a dia ela deve estar trancada o tempo todo, com fecho, né? Com a parte que a fechadura tem a lingueta e tem a trava, né? Na parte superior geralmente é a lingueta, aquela que move quando a gente movimenta com a maçaneta, e na parte inferior tem a trava, que realmente é o que dá segurança, ok? No caso, se eu vou colocar um fecho F12 aqui, essa maçaneta, principalmente a do lado externo, e no caso aqui, como o seu portão aqui ele é vazado, né, é uma grade vazado, também pelo lado interno, o senhor vai ter que chamar um chaveiro, tá? Para que ele possa travar essa maçaneta, para que ela não tenha a função de poder abrir a lingueta, ela fique, até se for o caso, somente como um puxador, ok? Mas ela perca essa função, porque senão, para que funcione com fechos, o F12 ou qualquer fecho que seja, a parte de baixo da fechadura, ela não vai poder ficar trancada, porque o acionamento do fecho, deixa eu ver se eu tenho aqui, eu acho que eu tenho aqui, deixa eu pegar aqui. Vamos lá. Aqui está um exemplo, um fecho, tá? É justamente um F12. Esse aqui é um fecho velho, não sei nem se está funcionando, mas só para mostrar. Ok? O que acontece? Quando eu utilizar esse tipo de fecho numa maçaneta tradicional, a lingueta, aquela que é acionada pela maçaneta, ela encaixa aqui, ok? Ela encaixa aqui. Quando aciona, quando dá o sinal, ele destrava, e assim que alguém empurre a porta, a lingueta vai e abre aqui, e quando volta já está travado novamente, ela prende aqui. Então, o portão fica travado através da lingueta, ok? Só que, além na fechadura, na parte da fechadura, tá? Não na parte do fecho não, na parte da fechadura, além dessa lingueta tem aquela trava, né, da fechadura, que fica logo normalmente abaixo, certo? Então o que acontece? Para usar esse tipo de fecho numa fechadura dessa, essa tranca aqui, na parte de baixo, não pode estar funcional, ou seja, ela não pode estar apertada para fora, não pode estar para dentro da porta, ok? Ela tem que estar destravada, porque senão não adianta, mesmo que destrave aqui, ela vai travar aqui e a porta não vai abrir. Não é defeito, é porque embaixo está preso, ok? Então, isso aqui vai ter que ficar destravado. Esse é um dos motivos que, em relação ao fecho. Outra coisa, eu acho o fecho um pouco resistente, porque esse material aqui é antimônio, ok? Antimônio. E o antimônio, ele é um pouco fraco. Se der uma pancada com mais vontade, com mais força, ele quebra com muita facilidade. Tá? Tem um outro fecho da Melco, que é o FE61, se eu não me engano. Ele é um pouquinho mais largo, e ele tem um reforço, ele tem um pino, que dá uma maior resistência em relação a isso. Mas, de qualquer forma, também não é muito aconselhável. Esse tipo de fecho, eu acho aconselhável utilizar
Quando, por exemplo, quando tem uma tem duas entradas, uma de ferro, por exemplo, tá? E uma outra de blindex, por exemplo, uma outra porta interna, aí na parte interna usar o fecho desse, tudo bem, mas para uma área externa, diretamente para a rua, eu acho ele um pouco fraco em relação à segurança, tá? Não é que seja de má qualidade, não é isso. Só que o próprio tipo do material, ele não é realmente projetado para ficar para uma área externa, né? Apesar que eu vejo muita gente aí fazer isso, já tive muitos clientes que pediram para colocar, mas eu aconselho o seguinte, para a área externa colocar realmente uma fechadura, não um fecho, tá? Então, por exemplo, uma fechadura da TVA, uma fechadura da HDL, da AGL, da SEG, mas uma fechadura e não um fecho. A fechadura ela vai ter que ser fixa na parte móvel, tá? Da porta, e vai ter um batente na parte fixa aqui da parede, ok? Mas eu acho mais seguro e mais resistente uma fechadura para um portão externo, ok? Outra coisa em relação à sua instalação, seu Ulisses, vai ficar muito complexo, tá? Se a intenção do senhor é justamente por instalação ter pouco risco de danos, tá? Esse tipo de instalação é completamente ao contrário, só vai ter muita manutenção, porque o que acontece? Vai ter que ser colocado uma fonte auxiliar para poder abrir a fecha ou fechadura, o fecho ou fechadura, seja lá o que for. Você vai ter que colocar um sistema de relé para poder acionar essa fonte e abrir a fechadura ou fecho, ok? De cada painel, você vai ter que levar, de preferência até, como havia informado o senhor, né, deram uma orientação do senhor em relação a um diodo, onde é que eu vi aqui? Daqui eu conversei com um funcionário da área técnica da MEL, que ele me disse que para esse esquema seria necessário um diodo retificador 4004, 4005 ou 4007 no terminal FE de cada porteiro, né? Então o que acontece? Eu até colocaria, em vez de um só, colocaria 2 diodos, tá, em cada um. Então vai ser um tipo de instalação muito complexa, tá? Vai ser muito problemática. Se o senhor desejar, eu posso montar uma aula mostrando como fazer isso. O senhor pode mostrar essa aula para a pessoa que vai fazer a instalação para o senhor, ou se o senhor mesmo for fazer a instalação, se tiver conhecimento técnico para isso, não tem problema, ok? Ou você que está assistindo esse vídeo também, se tiver interesse em fazer esse tipo de instalação, entre em contato comigo, que eu vou montar uma aula, a gente entra num acordo em relação a valores, tá? Mas eu monto uma aula para mostrar como fazer dessa forma. Mas volto a dizer, eu desaconselho esse tipo de instalação, tá? O ideal seria realmente fazer uma instalação com um sistema coletivo. Mesmo que só tenha essa dificuldade aí em relação à parte de alimentação, mas veja bem, o consumo de uma fonte de alimentação parece que é de 500 mAh, isso aí é uma coisa insignificante. E se o problema é em relação eu sei que isso acontece muitas das vezes, em relação aos moradores, quem vai pagar? Eu vou pagar a luz para o condomínio. Então, vocês podem fazer o seguinte, faz uma instalação, aí sim, eu acho até que é bem mais fácil fazer o que eu vou falar agora, daqui para frente, do que uma instalação do interfone da maneira que você está querendo fazer. É muito mais fácil, de repente, puxar um ponto de alimentação da casa de cada morador, na tomada, até a tomada onde vai ficar a fonte, e vou dizer assim, cada mês o interfone fica ligado em cada casa. É muito mais simples puxar uma tomada de cada casa, para cada mês colocar a fonte ligada nessa tomada, em cima da tomada, do que fazer essa instalação da forma que o senhor está querendo fazer. Entendeu? Então, tem como ser feito, tá, para finalizar esse vídeo, tem como ser feito esse tipo de instalação? Sim, existe possibilidade, tem uma maneira, é um pouco complexa, até bastante complexa, mas existe essa possibilidade sim, mas eu volto a dizer, tá? Eu desaconselho esse tipo de instalação
porque você vai ter realmente muito problema futuramente. Quando fizer a instalação, se fizer bem feita, ok, vai funcionar bem, mas provavelmente depois de 1 ano, 2 anos no máximo, você vai começar a ter dificuldades crônicas muito fortes, tá? Vai ter muitas dificuldades. Podendo ter, dependendo da situação, se alguém mexer, alguém desavisado ou que não tenha conhecimento, vinha mexer em alguma desses equipamentos e fazer a ligação errada, pode ocasionar, por exemplo, vamos imaginar que alguém retire um desses diodos por não saber a função dele. O que vai acontecer é que na hora que acionar uma dessas fechaduras ou a botoeira, vai ser jogado a corrente para o outro painel ou para outros painéis. Com isso pode vir a queimar um ou outro, até mesmo todos. Tá? Então, é muito problemático. Então, por isso eu estou dizendo, eu não aconselho, tá ok? Mas, se ainda assim o senhor tiver interesse, você pode entrar em contato comigo e que eu posso montar uma videoaula, como eu lhe falei, tá ok? Espero que tenha gostado, espero que eu tenha lhe ajudado nessa aula, mas se você quiser mandar um outro e-mail com alguma informação, alguma dúvida, eu estou à disposição, tá ok? Eu desejo aí sucesso a todos. Meu nome é Wagner Guimarães e sou responsável aqui pelo site interfoneilha.com, além do curso básico de instalação de interfone. Se você tem alguma dúvida em relação a algum problema no seu condomínio, você é síndico ou você é algum profissional e tem alguma dúvida em relação ao seu condomínio, entre em contato comigo, envie um e-mail para atendimento@interfoneilha.com, que eu vou procurar montar um vídeo para poder lhe responder, tá ok? Muito obrigado aí pela sua presença, espero que tenha gostado desse vídeo. E se você gostou desse vídeo, gostou desse conteúdo e gostaria que outras pessoas também pudessem ter acesso a esse tipo de conteúdo, eu vou te pedir para que você venha aqui embaixo desse vídeo, onde tem um botão vermelho escrito inscreva-se, você vai clicar nele para poder se inscrever, e também aqui logo à direita do vídeo, onde tem o marcar como gostei, é um sinal de legal, de gostei, ok? Clique nele também, porque desta forma você vai me ajudar a divulgar mais meu trabalho, mais pessoas que te conhecem vão conhecer também meu trabalho, e dessa forma eu vou poder ajudar muito mais pessoas, mais condomínio, mais síndico e mais profissionais dentro da área de interfone, ok? Eu te agradeço aí, um grande abraço e até o próximo vídeo.